Olá pessoal, está começando o nosso Empreender. Hoje com um programa um pouquinho diferente, que nós teremos dois convidados, duas pessoas, uma de Linhares, uma de Vitória, trazendo uma novidade, que não é tanta novidade assim, mas para nós aqui de Linhares, muitas vezes, muito de nós não ouvimos falar. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar com o Leandro, do Instituto Souza Filho, e também com o Rodrigo, Rodrigo de Bernardi. Nós vamos falar sobre negócios, nós vamos falar sobre empreendimentos e dar uma pincelada, como a gente sempre fez, em dicas para você aí de casa que nos assiste. Como eu disse, nós estamos começando o nosso Empreender. E eu cumprimento em primeiro lugar o Leandro, Leandro, muito obrigado de estar aqui conosco, de ter aceito o nosso convite. Olá Marcelo, o prazer é todo nosso, meu e do Rodrigo, de trazer essa grande novidade que está chegando em Linhares, que para a gente é um orgulho e como dentista, empresário, trazer essa oportunidade para Linhares é um motivo de muito orgulho, muita honra. E Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo da nossa capital, trazer essa novidade que a gente vai falar um pouquinho, que é o BNI. Exatamente, sou eu quem devo agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e ao Leandro por ter abraçado essa missão com a gente, Leandro? Isso aí. Muito obrigado. A gente começa um pouquinho conhecendo o nosso amigo Leandro, vou chamar de amigo, apesar de não ter tanta intimidade, mas já está na nossa cidade há muito tempo, Leandro, você tem o Instituto Souza Filho, você não é natural de Linhares, isso é um orgulho para a gente, porque muitas vezes a gente está entrevistando, geralmente são as pessoas daqui da região, nascido. Mas você não é de Linhares, como a gente falou, nascido aonde? Eu sou nascido em Suzano, em São Paulo. Eu estou em Linhares há 18 anos, faço esse ano 18 anos de Linhares, mas o meu coração é linharense. Linhares me deu os meus maiores presentes, que é a minha família. Eu tenho a minha esposa que é linharense de nascimento, e tenho 2 filhos, que filho sempre é o maior presente que a gente tem, Sim, não então tem eu sou apaixonado por essa cidade, como se tivesse nascido aqui. Eu andei entrevistando algumas pessoas e aí todo mundo fica maravilhado com os netos. Eu não tenho ainda, eu falo, calma, não estou com pressa, mas todo mundo fala que neto é melhor que filho. Mas aí você roubou uma linharense, e achou que ia levá-la embora. E ela que me trouxe. Ela que te trouxe. Isso aí. A Leidiane é dentista também, linharense, e a gente, desde quando eu cheguei em Linhares, a gente teve uma dedicação muito grande à odontologia de Linhares. Então, hoje esse modelo de negócio que a gente vai bater um papo aqui bem interessante, ele é graças à odontologia. E hoje, com 2 empresas em Linhares, a gente pode, com uma clareza muito grande, dizer que a gente tem feito a diferença nessa cidade. E com muito orgulho eu falo que, mais do que o meu próprio negócio, hoje eu me sinto na obrigação de retribuir o que Linhares fez por mim e por minha família. Isso é muito importante, esse reconhecimento. Isso é um valor que a gente prima muito em todas as classes. Principalmente porque você também, no Instituto, dá oportunidade a vários que estão dentistas que estão ali, odontólogos que estão ali se formando, entrando no mercado de trabalho, Então você é uma peneira também que vai qualificando as pessoas. São dentistas parceiros, são os colaboradores da clínica, aqueles prestadores de serviço, as pessoas que trabalham com laboratórios. Então a gente tem aproximadamente 30 famílias que trabalham dentro desse modelo de negócio da odontologia, seja na clínica de radiologia ou no próprio consultório. Porque você falou muito do Instituto, Souza Filho, que ali você faz todos os tipos de tratamentos dentários. Isso. Mas você tem a Vitale também, que é face, radiografia, radiologia. Isso. E radiografia. A gente tem 2 segmentos, a parte odontológica clínica, eu fico no Instituto Odontológico Souza Filho, e a Leidiane, que é a minha esposa, fica num outro local, numa outra clínica, que é a Vitale Radiologia. A Vitale Radiologia é uma clínica de diagnóstico por imagem, é uma clínica voltada para dentistas. A gente hoje já atua também com alguns médicos que são parceiros na parte de diagnósticos de face. Então a Vitale Diagnóstico, a Vitale Radiologia, ela surgiu com uma pretensão até menor do que ela está hoje. E é com muito orgulho que a gente em casa trabalha sempre a odontologia. O nosso bate-papo do almoço normalmente tem a odontologia envolvida. Tem que ter esse cuidado em casa, hein? Aí é como psicólogo que eu falo, para a gente não misturar os assuntos.
Mas o Instituto fica ali pertinho do nossa amiga da Lana, né? Isso do Dado aí. ali da HIE, né? Fazer aqui o merchanzinho para eles, né? Isso aí. A minha clínica fica, o Instituto Odontológico Souza Filho, fica perto da Móveis Linhares. Eu estou exatamente em cima da Landa, que é a antiga HIE, porque a gente tem duas empresas, a HIE a Esporte, um pouquinho mais acima a gente tem atualmente a Landa, e a clínica fica nesse prédio em cima da Landa, no primeiro andar, no centro de Linhares. E a Vitale, que quem chega lá chega por indicação dos melhores, né, dentistas de Linhares ou mesmo os médicos de face, Isso aí. não é isso? Fica ali perto da Receita Estadual. A Vitale está na Rua do Bartovino, também no centro, sentido Vitória, ao lado do Hotel Arezo, ao lado da antiga Receita Federal. Né? Isso. Bom. Falamos um pouquinho do Leandro e vamos conhecer um pouquinho, né, o Rodrigo. Rodrigo, Vitória mesmo, capital, nascido, é do nosso estado, da onde? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Vem comendo quietinho aqui. Exato, pão de queijo. Eu sou mineiro de BH, eu me formei lá em Engenharia Civil, iniciei meu trabalho como empreendedor, como empresário na engenharia, na construção, e depois de algum tempo eu descobri essa novidade que a gente está trazendo aí. Eu vivi os benefícios disso tudo e eu decidi que mais pessoas precisavam receber esse benefício também. E aí eu decidi vir para Vitória para poder iniciar esse trabalho aqui. E depois de 4 anos de trabalho, eu trouxe minha família comigo. Então agora Mas fala a verdade, você veio era pra praia, né? Pra praia. É, que o mineiro quer vir pra praia, né? E deu sorte que aqui não tem morro, senão pra gente Tá mandar vendo? embora, era só rolar um queijo, ó. E aí... É isso aí. Eu sempre vinha muito, né? Minha família frequentou muito Marataízes, tenho familiares em Guarapari. Então a gente vinha. Guarapari é a nossa praia, né? Então eu sempre, a vida inteira, frequentei o Espírito Santo. Então eu tenho muito carinho por essa terra. E você era de BH mesmo? De BH. De BH, nascido em BH, formado lá. E você descobriu... Bom, depois a gente fala quando é que você descobriu o BNI, né? Vamos falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco. Mas você estava na construção civil. Você deixou a construção civil? Eu deixei, você acredita? Eu entrei na construção porque meu pai tinha uma empresa de engenharia na época. E eu fui seguir os passos dele. A minha ideia era que eu pudesse me formar e dar sequência em tudo que ele vinha fazendo ali. Apesar de não gostar da engenharia. Tá? Eu não era, na época de escolher a profissão, aquela coisa toda, eu não tinha muita orientação sobre isso, eu escolhi o que meu pai já fazia e eu me enveredei nesse mundo da engenharia aí. E 2 anos depois que eu me formei, a sociedade do meu pai acabou. Então, eu fui tentar a vida como engenheiro e logo na sequência, que eu vinha trabalhando para um amigo junto da empresa dele, eu fui obrigado a constituir a minha empresa para emitir nota fiscal para esse amigo. Porque ele era subcontratado de uma grande empreiteira e tudo mais, e eu precisava configurar um vínculo com ele, e a forma que nós encontramos foi que eu tivesse condições de emitir nota fiscal para ele. E assim foi feito, eu constituí a empresa. Na época, a gente recebia o bloco de nota fiscal, né? Sim. Era papel. Sim, era papel. E aí o contador me ligou dizendo, era dia 29 de março de 2007. O contador me ligou dizendo, olha, Rodrigo, sua empresa está pronta, seu CNPJ saiu, o bloco de notas está aqui. E eu fui lá de manhã, peguei o bloco de notas e no mesmo dia, à tarde, o meu amigo me ligou dizendo, Rodrigo, nosso contrato foi cancelado. No mesmo dia. Então, foi assim que eu me tornei empresário. Assim que bacana. Mês que vem eu tenho o contador para pagar e eu não tenho nenhum cliente. Nenhum cliente, né? É a vida do empresário, do empreendedor que se lança, né? É isso aí. Isso é muito comum na vida da gente. E um detalhe que eu costumo falar, eu já entrevistei muitos empresários que passaram pela área da educação. E realmente nós precisamos que isso chegue lá no MEC. Né? Nós vamos
Não quero que chegue ali na faculdade aqui pertinho, mas lá no MEC. Porque ó, nós estamos diante de Leandro, que é um odontólogo. Perfeito? Lá no curso dele, ele não aprendeu nada de como contratar uma pessoa, como demitir uma pessoa. Não aprendeu nada de administração. Ah, mas isso, quando ele abrir a empresa dele, ele contrata o administrador, ele contrata o contador. Mas a grande realidade nossa, né, e principalmente você que está em casa nos ouvindo, que esse programa é para estimular você a empreender, no início, você é o contador, você é o administrador, você é o recursos humanos. É o eu-presário. E o eu-presário. Então, isso tudo é... Nós tínhamos que ter uma boa pincelada nas faculdades. Verdade. De algumas, né? Eu participei do ramo da construção civil e chegamos a ter 200 homens trabalhando. Então, o engenheiro-chefe muitas vezes não estava na obra porque ele tinha que cuidar da parte burocrática. Sim, eu fui docente também, eu fui professor na universidade em que eu me formei, eu me tornei professor depois. E a minha cadeira era exatamente a cadeira era Organização Industrial e Administração de Empresas. Então já comecei a descobrir por que esse sucesso seu já veio lá da educação. Exatamente, né? Eu vim aprendendo, a gente não é? Aprendendo. Né? E é interessante essa questão da educação, da formação. A odontologia, por exemplo, não nos prepara para ser empresário. Não. A odontologia nos prepara para ser dentista. E aí você se forma, você vira um empresário. E aí a gente está no mercado de trabalho e você precisa vender. Você oferecer um plano de tratamento para um paciente, o melhor para ele é uma relação comercial. E eu sempre tive uma veia empresarial muito forte, eu sempre gostei muito de pessoas e de negócios. E eu, num determinado momento, com as duas empresas crescendo, eu falei, preciso aprender mais sobre negócios. Fui para a FGV, fui fazer gestão empresarial na FGV. Olha aí, tá vendo? E aí fiz 2 anos de gestão empresarial. E o mais interessante é que ao fazer a gestão empresarial, eu vi o quanto que a gente precisa de parceiros nos negócios. Porque quando a gente se forma, quando a gente monta o nosso próprio negócio, muitas vezes por questões financeiras, é muito comum a pessoa achar que ela vai conseguir fazer tudo sozinho. E às vezes a necessidade obriga que ela faça. Mas existem possibilidades de parcerias sem uma contratação propriamente dita que abre muitas portas para o empresário. E a FGV me trouxe, a gestão empresarial me trouxe essas oportunidades. Isso daí é o nosso novo network, mas não vamos dar spoiler, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. É rapidinho, hein? Não sai daí. Estamos de volta com Empreender. Hoje um bate-papo muito gostoso, né? Diferente, porque hoje nós estamos em 3 aqui no estúdio com o Leandro e Rodrigo. E no bloco anterior nós falamos que ia dar um spoilerzinho para falar um pouco de network. Mas quem sou eu para falar sobre isso? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a BNI. Rodrigo, o que é a BNI? A BNI é a maior organização de networking profissional, networking de negócios do planeta. Então vamos lá. Network. Porque tem aquele lá de casa que não sabe o que é network. O que é network? Networking é você construir a sua rede profissional. Ou outra rede qualquer de relacionamento. No nosso caso, rede profissional. É a forma com que o empresário pode se relacionar com a sociedade. Então ele vai ter a oportunidade de demonstrar os valores dele, de demonstrar o quanto ele é profissional, um comportamento profissional do empresário. Ele está se relacionando com a sociedade, construindo e encontrando e conhecendo pessoas para que ele faça as conexões estratégicas necessárias para ele deixar de ser um empreendedor e ser um empresário. Deixar de ser um empreendedor e ser um empresário. Mas aí o network, né, essa rede de relacionamento, vamos lá, vou dando eu vou apimentando, né? Eu posso fazer isso lá no meu Facebook? Pode, claro. Não é? Claro. Eu posso fazer isso lá no meu Instagram. Então, o que o BNI traz de diferente para isso? Como ele pratica? Como é que eu faço para chegar lá? Fala para nós. Vamos lá. O objetivo do BNI principal é o desenvolvimento de relacionamentos. Se a gente pudesse resumir BNI, né, a cultura, tudo mais que a gente faz,
em uma palavra, seria relacionamento. Mas a gente tem uma filosofia de desenvolvimento de relacionamento, que é o que a gente chama de giver's gain. Ou traduzindo para nosso português, é o contribuir para ganhar. Então, primeiro eu contribuo com alguém, para depois eu receber de volta. É a lei do retorno, crua, né? E o nosso objetivo, então, é a gente ter grupos de empresários que são locais, para que a gente possa conhecer o CPF por trás do CNPJ. Então, eu quero conhecer quem é a pessoa que está conduzindo essa empresa, quem é o profissional que está ali. Aquela pessoa tem desafios, né? Tem medos, tem experiências positivas. Então, a gente começa a gente quer acessar a pessoa. E o network, então, começa dentro dessas equipes. Cada equipe é composta por empresários de especialidades diferentes. E o empresário que entra naquela equipe ocupando aquela cadeira específica, ele bloqueia aquela cadeira. Então, não vai ter outro especialista naquela área dentro daquele grupo de empresários. E o BNI já está em vários países, que eu recebi a informação através do Leandro, né? E quantos países estão? São mais de 70 países hoje. Então é uma organização, posso chamar assim, uma organização, né, que está em mais de 70 países. No Brasil ela já está em todos os estados? Estamos chegando em todos os estados. Ainda estamos migrando agora para norte do país, centro, iniciando ali Goiás, Brasília. Já chegamos no Nordeste, no Sul. Em todas as regiões do país nós já temos BNI. E você é de Vitória e que comanda o estado. Espírito Santo. E o Leandro é o representante da BNI em Linhares, é isso? Com muito orgulho. Com muito orgulho. E eu estou sabendo que está se formando a primeira turma em Linhares. Perfeito. Já temos data de lançamento da equipe. Então, dê essa data aí pra gente. Então, dia 27 de julho é o lançamento oficial do BNI Méritos, que é a equipe aqui de Linhares, empresários de Linhares. Vai ser um evento nacional, uma grande comemoração, porque isso é um marco para Linhares. Seremos a primeira equipe do norte do estado. Então, Linhares sempre nessa vanguarda de trazendo novidades para os empresários locais. Então, dia 27/7 estão todos convidados, é um evento aberto à sociedade, vai ser um evento online. Nós temos respeitado essa questão do fator pandemia. Então, é um evento online que quem tiver contato com um empresário que faz parte dessa equipe tem a possibilidade de participar desse evento. Né? E quais são as categorias que podem participar desse evento? Depois, nós vamos estar aqui na tela, né? Acompanhe você de casa aí na tela, vai ter o endereço do BNI, todos os endereços para vocês estar aí na tela. Quem pode entrar? Como é que é selecionado esse empresário? Né? É por escolha, por indicação? Como é que funciona? Eu estou lá, sou empresário, tenho minha loja, tenho meu ramo, sou vidraceiro, pronto, vamos aqui, legal, né? Vamos chutar aqui uma ideia. Sou vidraceiro, posso participar do BNI? Deve. Deve. Né? Todo empresário tem lugar, tem espaço no BNI. A pergunta principal é, se você tem o que vender, se você é um empresário e está vendendo alguma coisa, você pode participar, seja serviço, seja produto. Então pode ser um serviço, eu posso ser um advogado, posso estar no BNI. Pode. Eu vou até além um pouco mais, porque quem tem planejamento de vender alguma coisa no futuro pode estar no BNI. Vou te contar uma história rápida. Existem policiais que fazem parte do BNI. Olha. Curioso, não é? Curioso. No mínimo. Conte mais pra gente. Mas veja bem, o que o policial tem para vender? Ele vai defender, ele é um funcionário do Estado, né? Mas daqui a pouco, lembra que eu falei que o networking é você se relacionar com a sociedade? É você defender a pessoa que você é de verdade? Então, esse policial, daqui a pouco, os filhos dele estão vindo para a sociedade. Daqui a pouco ele vai se aposentar. Então, porque ele pode ir trabalhar como um empreendedor,
e ter um negócio dele, Sim. certo? A questão é que agora ele decidiu se relacionar. Aquele empresário que fica atrás da mesa, na frente do computador, só pagando boleto, daqui a pouco ele vai lembrar que ele precisa de outras pessoas na vida dele. Então, basicamente se você é um empresário, se você tem um negócio e precisa se relacionar com a sociedade, a gente pode ajudar. Porque o objetivo nosso é ajudar o empresário a expandir o negócio dele pelo marketing boca a boca, por indicações de negócios. Então, a pessoa está participando dentro daquele grupo BNI, ele é o único especialista daquela cadeira, só que ele tem ali 40, 50 outros empresários que estão no mercado, no dia a dia, vivenciando o dia a dia, e eles estão percebendo oportunidades para aquela pessoa fora do grupo, né? Fora daquela reunião ali. Então, todas as oportunidades de negócio que aparecem, elas são direcionadas para aquele profissional, para aquele empresário que está ali. Isso é muito bom, porque você, de uma certa forma, então blinda até o meu setor, a minha área, né? E que eu possa vender para todo empresariado, não só o empresariado, como a quem aquele empresário divulga. Exato, a gente não enxerga o grupo como potenciais clientes, não. São as pessoas que vão nos replicar no mercado. Eles acabam se tornando clientes porque decidiram, porque conheceram o profissional. Vou chamar, ele é o primeiro cliente, né? Ele é o primeiro nível de cliente. É o primeiro nível, mas a nossa intenção não é vender para aquelas pessoas. Quem vem para o grupo BNI não tem intenção de vender para aquelas pessoas. É a filosofia Givers Gain. Eu venho para poder ajudar aquelas pessoas. E como que eu ajudo aquelas pessoas? Eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso conhecer o negócio dela, eu vou envolver o meu nome com você quando eu indico você para o Leandro, certo? Certo. Quando eu faço isso, eu envolvo o meu nome, mas por que eu envolveria o meu nome com uma pessoa que eu não conheça? Então eu tenho que te conhecer, eu tenho que saber que você é bom, que você é idôneo, que você tem um produto de qualidade, e aí sim a gente começa a desenvolver um relacionamento. Quando eu identifico que o Leandro precisa de alguém para atender a necessidade que você cobre, então eu vou falar, Leandro, você precisa conhecer o Marcelo, porque aqui tem uma pessoa que vai te ajudar. E aí sim as coisas começam a se desenvolver ali dentro. Ô Rodrigo, partindo de uma visão minha, né, eu não conheço, estou aqui conhecendo junto com vocês de casa o BNI, né, lógico, eu estudei um pouquinho, vi uns vídeos, participei de uma reunião para conhecer. Mas do jeito que você está falando, então, daqui a pouquinho, se eu precisar de uma indicação do Rio de Janeiro, vai estar na minha rede uma indicação para o Rio de Janeiro, de alguma coisa que eu precise? Sem dúvida nenhuma. Né? E se eu vou estar em qualquer estado do Brasil, então imagine, eu estou aqui em Linhares e voltando ao vidraceiro, né? Eu estou em Linhares e preciso de um vidraceiro, porém eu estou lá precisando de uma peça de metal, porque o meu box é diferente. Onde é que eu consigo essa peça de metal? Poxa, eu fui longe agora, viu? A Sim. peça de metal do box, e eu vou ter toda a rede BNI do país para poder me indicar. Você vai ter uma rede global. Imagina que esse vidraceiro, ele está no mercado disputando com concorrências de outros tantos vidraceiros que tem aí. Só que ele tem acesso a um fabricante de um puxador de metal lá da China ou lá da Índia, que ninguém tem aqui no mercado, mas ele tem acesso a essa pessoa. E aí ele vai falar assim, poxa, mas como que eu trago essa peça da China para cá? Não tem problema, né? A gente tem o exportador, a gente tem o despachante aduaneiro, tem o advogado internacional, tem tudo que você precisar para fazer o seu negócio se desenvolver. E Linhares, né? Linhares que está se tornando a princesinha do norte aqui, né? Nós estamos num desenvolvimento muito grande, recebendo muitas indústrias. Eu acho que fica uma boa dica para você de casa, para você, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar como se filiar, como chegar lá. Mas imagine, está vindo empresas de fora. Quantas, né? Nós falamos aqui todo dia de várias empresas, indústrias que estão chegando, né? E
no café, que nós estamos aí com empresas inaugurando, Pedra Inicial, né? Vamos ter aí a Casa do Serralheiro, que está chegando. São tudo coisas que, empresas e negócios que estão vindo para Linhares. Aí, se essa empresa lá precisa do vidraceiro daqui, ela vai olhar lá, poxa, lá em Linhares tem BNI, né? Eu acho que também, quer dizer, imagine, uma empresa de fora que já vai procurar o melhor vidraceiro deveria estar no BNI, né? Deveria estar. E isso acontece mesmo. São alguns fenômenos interessantes que a gente vem observando. Primeiro, é essa grande oportunidade de conexão, né, Leandro? Da gente, daqui de Linhares, poder alcançar qualquer lugar do mundo inteiro e já encontrar do outro lado uma pessoa que tem a mesma filosofia que a gente, de que gosta de contribuir, que está ali para ver você crescer, que é um empreendedor que tem uma rede que valoriza e que indica aquela pessoa, né? Esse é um fenômeno. Eu vejo muita importância nisso também, porque quando a gente se filia, igual está nascendo, né, Leandro? O grupo aqui de Linhares, hoje já vai nascer com quantos, o primeiro grupo? Hoje nós somos já, até o momento, 27 empresários que são membros. Então, nós estamos defendendo também, em termos barristas, Exato. comprar de Linhares, né? Nós estamos fazendo o mercado local se desenvolver. Esse é o segundo. Esse é o segundo fenômeno. Então, desculpa, né? O dinheiro circula, atropelei. né? O dinheiro circula dentro da própria localidade. Então, muita gente sai daqui, às vezes, para comprar fora. Então, a pessoa que vai comprar fora, eu estou comprando fora porque eu não conheço um fornecedor aqui, eu não sei quem pode fazer, e eu saio daqui para ir comprar fora. O meu dinheiro vai junto para outro lugar. E aqui não, aqui a gente conhecendo essas pessoas, e a gente sabe que são bons profissionais, o dinheiro começa a girar e a economia local começa a se fomentar. Nós estamos movimentando hoje, só aqui na nossa região, 62 mil reais, aliás, 67 mil reais todo dia. 67 mil reais de negócio por dia. Nós já ultrapassamos os 90 milhões nos últimos 3 anos. Isso é uma cifra muito importante, né? Mas nós vamos para um intervalozinho, né? Temos mais um bloco. Excepcionalmente, esse programa hoje nós teremos 3 blocos, então vá tomar aquela aguinha, mas é rapidinho. Nós vamos voltar daqui a pouquinho explicando como é que você faz para entrar para o BNI. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com Empreender. Como eu te falei, esse programa hoje é o 3º bloco, inédito aqui para os nossos estúdios, né? Porque o assunto é muito interessante, é o assunto que vai te conectar com o mundo. E no bloco anterior, Rodrigo, nós estávamos falando, Leandro vai dar uma pincelada, nós já temos 27 para a primeira turma, né, Leandro? Somos aqui de Linhares. 27. Somos 27, né? Isso dá orgulho de falar, né? Somos 27. Mas, definitivamente, como eu faço para ter acesso, a quem eu procuro para ter acesso, como é que eu faço para me filiar, vamos assim dizer, quais são os critérios que eu tenho que percorrer, as etapas que eu tenho que fazer. Vamos lá, o mais importante é a gente entender que o objetivo dessa reunião de empresários é para que a gente possa fortalecer os nossos próprios negócios. E o BNI é um método que direciona o caminho que todos os empresários seguirão para que a gente tenha resultados dentro das nossas empresas. Então, todas as pessoas, elas podem participar de uma reunião do BNI. Para que ela se torne membro, ela precisa demonstrar o interesse, então ela participa de uma reunião, ela lança uma candidatura através de um formulário de interesse que é apresentado na reunião. Mas deixa eu te interromper, Leandro, para ficar assim bem explicativo. Como é que eu vou chegar nessa primeira reunião? Vamos lá. Né? O primeiro passo é que você seja convidado por um membro. Então Leandro, eu não conheço nenhum membro. Eu quero ser convidado, então. Legal, não conheço nenhum membro. Por exemplo, eu pedi você no intervalo
Quem é desses 27? Cite alguns dos 27 para a gente ver. Vamos lá. Nós temos advogados já na equipe. Então, nós temos o Dr. André Pádua, que é do Pádua Advogados. Nós temos jornalistas, a Rosemary Ronchetti, que é jornalista. Nós temos a Karine Pompermayer, que é uma consultora de imagem. Nós temos a Mirela Ribeiro, que é a presidente da equipe, que ela tem uma empresa de seleção e recrutamento. Então, são as mais diversas áreas que participam dessa equipe, desde que não haja concorrência. Então, certo. São segmentos distintos. Aí eu sou lá uma empresa, eu tenho um salão de beleza e eu quero participar. Eu procuro quem? Eu não conheço ninguém desse grupo. Você pode lançar, você pode buscar esse convite, por exemplo, no site do BNI. Eu preciso até confirmar essa informação. Sim, pode nos procurar, a gente direciona. No site do BNI tem um espaço que você pode falar, tenho interesse, quero participar de uma equipe em formação. Quero participar de uma equipe do BNI. Nós temos outras equipes também sendo formadas em outras cidades do estado. Então, às vezes eu sou daqui de Linhares, mas tenho um grande negócio em Vitória, tenho um grande negócio em São Mateus. Então, o BNI está se expandindo para outras cidades também. Não conheço nenhum membro, quero participar, não sei, não conheço ninguém. Você pode ir ao site www.bnies.com.br e lançar o seu interesse e nós entraremos em contato dando o caminho para que você possa participar de uma reunião. Então isso daí que é para quem está em casa não ficar perdido, né? E saber aonde procurar. E aí eu procurei, vou participar da primeira reunião. Nessa primeira reunião eu tenho algum custo, eu tenho alguma despesa, como é que funciona? Enquanto nós estivermos nessa questão de pandemia, todas as reuniões do BNI têm acontecido de forma online. Perfeito. Então, a participação em uma reunião do BNI, ela é gratuita, ela não tem custo nenhum. Então, a pessoa vai participar, vai ter acesso a todo o conteúdo da reunião, sem pagar absolutamente nada. Certo. E depois, ela escolhe ser membro ou ela coloca o nome para participar para uma sabatina, alguma coisa para ela ser escolhida para ser membro? Ela demonstra o interesse. O primeiro passo é que ela realmente queira participar e aí existe um comitê na equipe que vai fazer uma análise da candidatura dessa pessoa para entender se ela está apta naquele momento a participar e contribuir com a equipe. Isso é muito importante. Nós participamos dessa equipe para contribuir com os empresários que dela fazem parte. Certo. Então, de cara, eu já posso dizer que se eu virar um membro do BNI, eu posso muito confiar em todos os empresários que estão ali, porque eles foram escolhidos por um comitê. Né? Para justamente ter a seriedade do empresário, do CPF que está por trás do CNPJ. Essa é a nossa preocupação em ter uma escolha de empresários que sejam referências, porque você participar de uma equipe do BNI é uma chancela da sua credibilidade. Isso é muito importante para o local. Então, Linhares está recebendo uma chancela onde todos os empresários que dela participam comungam de princípios, de valores que devem ser seguidos. Certo. E aí eu participei da reunião primeira, depois eu fui aceito como membro. Eu tenho uma contribuição a fazer também. Essa contribuição, ela só é determinada lá depois da reunião, isso é público, a gente pode saber. Como é que funciona isso daí? Rodrigo, fala para nós. A nossa contribuição para o outro empresário é gerar oportunidades de negócio para eles. Então a gente tem que estar o tempo inteiro conectado todas as oportunidades que aparecem, para eu poder levar lá para o Leandro e falar, poxa, Leandro, eu identifiquei alguém aqui que você estava procurando. Então o Leandro vai me dizer, né, Leandro, como eu posso te ajudar? E a gente fala isso na reunião lá. Então quem for visitar vai ver. Eu busco indicações dessa pessoa, eu quero me conectar com fulano, com a empresa tal, e assim eu vou então desenvolver aquela conexão e vou levar para o Leandro essa conexão e eu vou acompanhar o processo que se der, seja um processo de venda, seja um processo de compra, seja um processo de uma conexão apenas para que ele alcance outras estratégias, né? Mas a pessoa membro, ela tem uma mensalidade, alguma coisa desse tipo também? Tem uma anuidade. É uma taxa de anuidade, ela paga essa anuidade e pode
frequentar 52 reuniões, 52 eventos. Além disso, ela passa a ter acesso às plataformas BNI, onde ela vai se conectar com o mundo inteiro. Hoje somos mais de 280 mil empresários no mundo todo. Ela vai se conectar, ela vai fazer buscas por nome, por especialidade, por empresa e tudo mais. E ela vai também ter acesso à nossa universidade de negócios. Estava falando de treinamentos, né? Treinamentos. Nós temos a nossa universidade com mais... São 14 anos ininterruptos de estudo. Se você sentar hoje na frente do computador e ficar lá, você vai sair da frente do computador daqui 14 anos. E você falou 52 reuniões, então tem uma reunião semanal. Reunião semanal. Né, onde todos os membros participam e estão ali trocando as suas experiências, vamos dizer. Exato. E com o compromisso de contribuir. Então, se a gente tem hoje 27 pessoas que vão para aquela reunião para prestar contas para a equipe do que fizeram durante a semana, imagine se todos levam uma contribuição, muito provavelmente que todos receberão uma contribuição. Perfeito. Né? Então, aí sim a gente vai conquistando uns aos outros e ajudando, porque quando o meu grupo cresce, eu cresço junto. E esse grupo hoje com 27, né? Ele pode chegar até quanto? Tem limite? Né? A cidade, Linhares, uma cidade pequena, uma cidade grande. Ah, não, isso é só para os grandes. Né? Fala um pouco porque nós estamos aqui abrangendo, né? Graças a Deus a rede, sim, agora é uma rede de televisão e nós estamos aí para todo o estado, né? Falando. Então, eu vou devolver com uma pergunta. Você participando de um grupo de 27, você tem outros 26 referenciando você para o mercado. Se você participar de um grupo de 100, você tem outros 99 fazendo isso. Você prefere estar num grupo de 27 ou num grupo de 100? Eu prefiro estar num grupo de 100. Então não tem esse limite, né? Respeitando que não pode ter duplicidade de desde que atividade. não haja concorrência. Exato. Se não houver concorrência, o grupo ele não tem um limite. E vale qualquer especialidade. Tá, agora o Rodrigo e Leandro, mas falando de Vitória, a gente não vai caber todo mundo em um grupo só. Então o BNI abre novos grupos, ele está sempre em expansão? Fala um pouquinho para a gente. Sempre em expansão, havendo demanda, o BNI vai abrir equipes e vai... E a conexão. Eu gosto de dizer, eu já ouvi muitas vezes a pessoa falando, poxa, mas nós somos uma cidade pequena muitas vezes, você vai colocar 2 grupos aqui, 3 grupos... E eu volto com uma reflexão, né? Poxa, Linhares hoje tem 175 mil habitantes. E eu pergunto, você consegue atender 175 mil pessoas? Muitas vezes a gente não consegue atender nem o nosso bairro. E a pessoa já quer bloquear uma cidade inteira. Então, não dá. Realmente, quando você tem as pessoas referenciando você, o seu potencial de expansão é muito maior. Então, você vai crescer de verdade. E durante o crescimento, há necessidade de uma estruturação do negócio. Nós somos empresários, a gente sabe disso. Sim. Então, não dá para a gente atender uma demanda que chega de uma vez. A gente vai ter que estruturar, atender, crescer mais um pouco, atender mais um pouco, e com isso a gente vai conquistando o nosso lugar ao sol. Mas tem espaço para todo mundo. E você vai descobrir que muitas vezes aquela pessoa que você acreditava ser seu concorrente, não é. Pode ser um belo parceiro de negócio. Ah, isso sem dúvida. Eu no ramo de gasolina, né, de posto, gasolina, teoricamente, é tudo igual, né? E os meus concorrentes, né? Não, porque nós somos concorrentes. Eu falo, cara, nós não somos concorrentes. Nosso concorrente, de repente, é o frio, que o cara não foi viajar, né? E não gastou nem a minha, nem a sua, né? Então, muitas vezes, as pessoas ficam muito limitadas, né? E a gente vai para os grandes centros, você vai para São Paulo, você vai ver que todos os concorrentes estão na mesma rua. Então, eles crescem todos juntos. Lembra do terceiro fenômeno que eu não falei? Isso acontece porque a gente acaba, se eu tenho 2, 3 equipes numa mesma cidade, a gente tem, 15 mil empresas atuando em Linhares. 15 mil empresas. Se nós temos 3 grupos de 50, não faz cosquinha, vamos dizer. Não. Só que são empresários daqui.
E essas pessoas, quando começam a ter credibilidade com a população local, elas se blindam. É até mais difícil de uma outra empresa de fora daquele segmento chegar, porque a população já começou a criar confiança naquele empresário e naquele serviço que está sendo prestado. Isso fortalece muito a região. E tem uma coisa muito interessante nesse cenário também. Eu, quando cheguei em Linhares há 18 anos atrás, era muito comum a gente perceber um movimento, por exemplo, na odontologia, de pacientes que saíam do interior para ir para a capital, porque, sendo da capital, teoricamente eram melhores do que o do interior. Então, isso era uma realidade muito clara. Hoje a gente vê um cenário totalmente inverso. Hoje eu tenho pacientes que saem da Grande Vitória para vir para Linhares. Hoje a gente tem centros de cardiologia em Linhares, que são referências do norte do estado. Então, não é porque a gente é do interior que a gente, às vezes, tem algumas restrições em relação à capital. Tem coisas de tecnologia, de ciência que estão acontecendo no interior, que são referências para grandes centros, para capitais. Então, a possibilidade que nós temos de grandes negócios aqui em Linhares é imensa. Isso é muito bom. Como eu sempre digo, né, hoje, excepcionalmente, eu ganhei um bloco a mais. Mas o tempo é sempre curto para a gente. E no nosso programa a gente sempre estamos caminhando para o fim do nosso terceiro bloco e a gente sempre pede um conselho, uma indicação, né? O que faria, qual é o seu segredo de sucesso? Leandro, né? Depois Rodrigo, qual é o seu segredo de sucesso? Tem o Instituto Souza Filho, né? Está ali com mais de 30 profissionais, né? Entre ali e a Vitale, né? Então tem um sucesso. Né? E aí agora sim eu peço assim, olha para aquela câmera, né? Agora você vai ser o garoto propaganda, né? Do Instituto, seu, e da Vitale e do BNI. Diga pra gente, qual é esse segredo? O segredo é muito simples, muito trabalho. Nada acontece do dia para a noite. Então, o meu segredo do sucesso foi escolher as pessoas certas para estarem ao meu lado. Em primeiro lugar, escolher a minha esposa, que foi uma grande parceira de trabalho. E nós nos dedicamos à odontologia com muito, muito, muito trabalho. E quando a gente trabalha, as coisas acontecem. E eu acho que Deus, acima de tudo, nos permite realizar os sonhos que nós temos. Então, eu faço o que eu gosto, que é viver da odontologia, me relacionar com pessoas, e eu sempre procuro fazer as escolhas certas, escolher as pessoas que estão ao meu lado. Buscar pessoas que queiram o nosso bem, que queiram ver o nosso sucesso, o bom andamento das nossas missões que nós temos nos nossos trabalhos. E o BNI, para mim, também foi uma grande escolha que a pandemia me trouxe. Uma dentista amiga de Vitória me deu essa oportunidade de viver o BNI e eu falei, é uma escolha que eu tenho que fazer. E eu fiz, e hoje eu trago isso para Linhares com muito orgulho, e que muitos de vocês que estão assistindo esse programa hoje possam também saber fazer as suas escolhas, porque isso faz toda a diferença. Olha, muito bom, né? Isso daí, tá. Rodrigo, né? Me convença quem está em casa, né? A gente... Muito bem. O Leandro falou que escolheu as pessoas certas, né? E isso é networking. Então, o segredo do sucesso, para mim, o segredo do sucesso é estratégia e networking. E você conseguir juntar estratégia e networking no seu negócio para encontrar as pessoas certas, para encontrar as oportunidades certas e, antes de mais nada, imbuído da filosofia de contribuir primeiro. Então, se você quer ter sucesso, ajude o outro. Olha para o seu vizinho, olha para a pessoa que está trabalhando ali na frente da sua loja, olha para a pessoa que trabalha junto de você e ajude aquelas pessoas a terem sucesso. Se elas alcançarem sucesso, você terá sucesso. E para você ajudar as pessoas certas, é preciso que você as encontre. E para isso você precisa de networking. Isso daí, olha. Gente, foi uma satisfação muito grande a gente poder aqui no nosso programa Empreender trazer uma coisa que não é nova, né? Porque não estamos aqui lançando nada, já existe, né? Em quantos países? 73 países, mas que de certa forma não era do nosso conhecimento, né? Não vamos assim dizer. E
Isso faz com que o empreender possa abrir portas, abrir conhecimento e mostrar para você que está em casa, que nos assiste, que isso tudo é possível com todo esse com todo esse esforço, mas não é esforço. Parece assim, com esse esforço parece que é uma coisa pesada, né? E ser empresário, ele é árduo, não tenha dúvida, mas ele é muito, muito, muito gratificante. E quando a gente consegue pessoas como essas que vieram até aqui, dedicar o seu tempo, o seu conhecimento para poder levar para você de casa toda essa explanação, nós ficamos muito felizes com a presença, Leandro e Rodrigo, no Empreender. Muito obrigado pela oportunidade, por nos receber. A gente que agradece. E a você de casa, continue, né, com a sua Rede Sim, esse canal agora do Espírito Santo, a gente pegando todo o Espírito Santozinho, de norte a sul. Já estamos chegando em todos os lares. Continue com a nossa programação local. O Empreender fica aqui.